Vamos começar primeiro essa questão aqui, da UNAERP 2019/2. Ela fala o seguinte: o corpo A de peso P, então ele deu o peso aqui, vale P, está em equilíbrio estático, ou seja, tem equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é aquele em que a velocidade é zero. Tá? O equilíbrio dinâmico é aquele em que é movimento retilíneo uniforme. São as duas situações em que a resultante das forças é nula. Lembra da primeira lei de Newton? Se a resultante das forças sobre um sistema for nula, o sistema está ou em repouso, equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Tá bom? Então, esse aqui tem equilíbrio estático sobre um plano inclinado, um plano de inclinação alfa. Está aqui no desenho. Em relação à horizontal, em relação a alfa, em relação à horizontal, está aqui, como mostra a figura. Então, aqui ele já ajudou, de certa forma, a gente, porque ele já desenhou as forças. Normalmente, a primeira etapa da resolução de um exercício de dinâmica é o quê? Resolver onde as forças estão sendo aplicadas, quais e onde as forças, em qual corpo as forças estão aplicadas. Aqui ele já colocou a normal e o peso, só que será que ele colocou todas? Como que esse corpo está em equilíbrio estático se só tem normal e peso? Está faltando força aí, né? Por quê? A normal ela é perpendicular à superfície. Então, se eu decompor aqui a força-peso, lembrando que decompor é como que a gente decompõe uma força. A gente decompõe em duas direções perpendiculares entre si. Né? Eu posso decompor qualquer força em direções perpendiculares entre si. Tá? Mas em alguns casos convém, em outras não. Por exemplo, não convém nessa questão eu decompor, por exemplo, a normal aqui e aqui, perpendicular entre si. Podia. Por que não convém? Porque aqui o mais importante é eu ter a resultante na direção do deslocamento. Como a normal é perpendicular, eu nunca consigo uma componente que seja perpendicular à própria força originária daquela componente, então a normal, melhor não mexer. Tá? Agora, já o peso, como ela não está perpendicular nem está paralelo ao deslocamento, vale a pena decompor. Então, eu faço duas componentes, uma que vai ser paralela ao deslocamento, na verdade não vai ter deslocamento, que é a um possível deslocamento do corpo, e faço aqui essa outra componente. Isso aqui eu vou chamar de PX, que seria a componente horizontal, digamos, ou paralelo. E esse aqui o PY, né, horizontal, né, inclinado. Então, fica com paralela, componente paralela ao deslocamento, paralela ao plano, já que não há deslocamento aqui. E essa PY seria perpendicular ao plano. Tá. Então, você observa que por essas, só tendo peso normal, a tendência do corpo é descer ladeira abaixo. Tá? E ladeira abaixo. Como que não desce? Como que está em equilíbrio estático? Tem que ter atrito, que é o que ele vai falar aqui, mas já era esperado. A força de atrito de escorregamento, cuidado aqui, a força de atrito e escorregamento pode passar a ideia de que é uma força de atrito dinâmica, cinética, tá certo? E não é isso que ele quis dizer aqui, até porque o corpo está estático. Quando ele usou aqui o termo, cuidado aqui quando você vai fazer na ERP, que ela usa uns termos que eu nem sei se são mais corretos, mas enfim. Aqui dá para entender que a força de atrito e escorregamento é aquela necessária, a mínima para que ele saia do lugar, ou que fique na iminência de se mover. Então ele está falando aqui, quando ele falou de força de atrito e escorregamento, é aquela mínima para ele começar, ou a máxima ainda que ele aguenta sem escorregar, porque é um limiar ali, né? A mínima para começar a escorregar e a máxima que ele aguenta, você pode dizer que é a mesma, porque a diferença é infinitesimal, infinitesimalmente pequena, né? Então, aqui, ó, a força de atrito de escorregamento, eu vou entender que é a força de atrito estático máxima, né? A força de atrito estático máxima, a força é máxima. Tá? Que é o que? É aquela que a gente conhece, vou colocar aqui, força de atrito estático máxima
É aquela quando está na iminência de escorregar, você calcula como FAT vou colocar aqui estático máximo é igual a μ estático vezes a normal, tá certo? Já para o FAT cinético, não tem uma diferença entre mínimo e não tem uma variação, os valores não variam. O cinético, quando está deslizando sobre a superfície, é sempre o mesmo valor. Já o estático, ele vai aumentando, né, à medida que você vai pressionando, ele vai aguentando ali o FAT estático. Quando chega no limiar, que é na força máxima que ele aguenta, que é dado por essa equação, aí ele começa a escorregar. A força de atrito e escorregamento entre as duas superfícies, segundo as leis de Newton, pode ser calculada por... Tá? Então, eu vou supor que ele está aqui na iminência. Na verdade, acabei de ver, olha só, aqui tem um FAT, isso é fato. Que aqui eu não precisava assumir que a força... Acho que eu não precisava assumir que a força de atrito e escorregamento... É porque é só para não confundir e achar que ele está falando do FAT cinético, porque fala de escorregamento, tá? Então, ele está se falando que a força... que é a força de... Eu vou entender que é a força de atrito estático máxima mesmo. Por quê? Como que eu faço para encontrar essa força? Bom, se ele está em equilíbrio estático, essa força de atrito ela tem que ser igual ao Px. Porque se não for igual, o corpo, se a FAT fosse maior que o Px, ele aceleraria para cima, o que não faz muito sentido, né? Já que está só ao favor digamos, das forças, sob a influência das forças peso apenas, normal e atrito. Então ele está ali para aguentar o máximo que ele aguenta. No caso aqui, ele vai aguentar o próprio Px. Então, assim, na verdade, pela questão, pode ser que esse FAT que eu estou calculando aqui nem seja o limiar. Pode ser ou não o limiar, né, do μ normal. Porque o importante, basta afirmar que o FAT tem que anular o Px, ou seja, em módulo, a força de atrito que está sendo aplicada sobre o bloco tem que ter o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma intensidade que o Px, tá? Então, basta eu decompor o peixe. É uma questão bem rápida, né? Que eu fiquei divagando, tentando explicar o máximo possível aqui os termos, para que, se cair em outra questão mais complicada, você saiba. Então, a única coisa que eu tinha que saber aqui era escrever a componente Px. Bom, aqui eu sei que muita gente memoriza que Px é P seno. Ah, é só colocar Px é P seno. Px não é sempre P seno, pelo amor de Deus. Px não é sempre P vezes seno. Vai depender do ângulo dado. Como eu já falei em outras aulas, não da UNAERP, mas se assistir aí estudando por assunto, Sinab estudando por assunto, assistir outras aulas de dinâmica para ir turbinando seu conhecimento. Se ele me desse esse ângulo aqui, por exemplo, beta, Px não seria mais P seno de beta, seria P cosseno. E já vi questão, tá? Nunca... Não. É raro, mas tem questão que dá aqui só para pegar o aluno decoreba, que decora e não entende, tá? Então, entenda que o valor do Px ele é P seno. Eu concordo que vai ser ou P seno ou P cosseno. Se ele é P seno ou cosseno, vai depender de onde o ângulo dado, que eu vou usar no seno ou cosseno, porque é de um ângulo, se encaixa aqui entre as componentes e a força geradora, digamos assim, a força da qual surgiram as componentes. Porque, no fundo, essa força é como se ela saísse de cena e no lugar dela ficasse o PY no PX. Muita gente não acha, que eu não sei se é muita gente. Alguns alunos, acredito, até eu confundi isso no início, que ficaria as três forças agora, P, PX e PY. Não. Ou é porque você dá o mesmo efeito você remover esse P e deixar o PX e o PY. Tá? Essa é a ideia. Bom, onde que o alfa se encontra aqui? Basicamente tem que saber se o alfa está aqui entre o P e o PY ou se o ângulo alfa está aqui entre o P e o PX. Tá? E eu te digo que ele está aqui, ó, entre o P e o PY. Para isso, eu uso um teorema da álgebra que diz que se eu tenho duas linhas e um ângulo entre elas, digamos alfa, e eu traço uma linha perpendicular a uma dessas duas que formam o ângulo alfa e uma outra perpendicular a outra que forma um ângulo alfa, eu obtenho aqui o mesmo ângulo. Claro que isso aqui você pode deduzir aí por semelhança de triângulo. Mas você pode já gravar isso como se fosse um teorema, que seja.
Tá? Então você pode ver que o ângulo alfa está entre o plano inclinado e o plano horizontal. Então quem está perpendicular ao plano horizontal é o P. Quem está perpendicular ao plano inclinado é o PY, por isso o alfa está entre o P e o PY, e isso não falha, tá? Não é decoreba. Tá? Então, o PX, como o PX eu acabo podendo projetar ele para cá, para fechar o triângulo retângulo, e ele vai fazer o papel, então, nesse triângulo retângulo. Por que eu posso projetar para cá? Porque quando eu estou trabalhando com translação, ou seja, todas as partículas, todos os pontos daquele corpo estão se deslocando juntos, né? Que seria, não é o caso em rotação, em que um ponto se desloca para um lado, o outro está se deslocando para o outro. Quando eu estou trabalhando com translação, eu posso escrever qualquer vetor no lugar onde eu quiser, que não vai mudar o resultado, contanto que eu mantenha sua direção. Nesse caso eu mantive, o px estava na direção aqui paralelo ao plano, continua paralelo ao plano. Seu sentido, descendo a ladeira, e sua intensidade, que é seu comprimento. Aqui não parece que eu mantive o comprimento, porque aqui ficou meio grande, mas a ideia é que eu mantive sim, ó, o comprimento dele, que é a sua intensidade. O comprimento de um vetor está diretamente ligado à sua intensidade. Portanto, uma questão que era rápida, mas eu aproveitei para explicar muita coisa. O px é o P seno, ele é o cateto oposto, então é o P seno de alfa. Tá? Por que ele é o P seno de alfa? Você pode fazer aqui, vou deixar para casa, você faz a relação trigonométrica. O seno de alfa é cateto oposto, px, pela hipotenusa, que seria o P. Isola o px, você vai encontrar que é P seno alfa. Tá bom? Então, o Φ é P seno alfa e a questão era só duas linhas. Era ver que o Φ está aqui, que para ficar equilíbrio estático ele tem que ter o mesmo valor que o px, e o px é P seno, então gabarito D de dado.